Olá, tudo bem com você? Uns 20 anos atrás, eu fui ancião de uma igreja localizada aqui pertinho de Tatuí, no município de Boituva. Foram anos muito bons, foi um trabalho assim que deixou saudade. Minha esposa e eu ajudamos a terminar a construção daquela igreja, fizemos muitos evangelismos ali. E qual não foi a minha surpresa quando ontem, dando uma olhada em notícias, eu me deparei com um artigo publicado num portal dessa cidade, Boituva, em que a autora fala sobre temas bastante relacionados com coisas que eu tenho publicado aqui no meu canal, no meu blog também ao longo de já mais de 10 anos, com respeito a ecumenismo, decreto dominical. E eu quero compartilhar com você aqui, acho que é nada melhor do que a gente ver o próprio artigo, né? Ler aqui o que a autora escreveu. Eu reproduzi aqui em meu blog outraleitura.com.br o texto, o título é praticamente o mesmo, movimento político, é o mesmo título que foi dado lá, movimento político a favor do descanso dominical comemora jubileu. Eu vou aqui mostrar para você o artigo no local onde foi publicado, né, no portal lá de Boituva. Aqui está, é o site Boituva hoje, movimento político a favor do descanso dominical comemora jubileu. Aqui está então o texto e a autora Patrícia Lima. Eu vou ler aqui porque eu já fiz algumas edições, eu cortei algumas partes, resumi um pouco, né? Mas a fonte original está ali. Inclusive está o link aqui abaixo no meu blog. Então a Patrícia diz o seguinte, e eu coloquei aqui um subtítulo, né? Articulista de jornal do interior de São Paulo chega perto da verdade que muitos cristãos ignoram. Tem muita gente que não está percebendo o que está acontecendo, inclusive pessoas que têm acesso a todo o conhecimento escatológico das profecias, e não está atenta, né, ao que está acontecendo mesmo. A Patrícia diz assim, Sonntagsschutz, ou Sonntagsschutz, domingo livre, em alemão, é um movimento com bases fortes na Alemanha, Países Baixos e Áustria, mas está por toda a Europa, através de entidades, defesas políticas e sindicatos trabalhistas. Não sei se você já leu o que Ellen White fala sobre o papel dos sindicatos nos últimos dias. Se não, fica convite aqui para você estudar esse assunto. No próximo dia 3 de março, no caso anteontem, todas as entidades envolvidas na Aliança Domingo Livre vão comemorar o jubileu de 1.700 anos da promulgação do edito de Flávios Valérios Constantinos, o famoso Constantino, né? Aqui está a foto da estátua dele, aquele imperador que promulgou, né, o decreto dominical, o primeiro decreto, né, instituindo o domingo como dia de guarda, em oposição ao sábado bíblico, que é o único dia de repouso, dia de guarda, é o memorial da criação, segundo a Bíblia. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um estudo de mais ou menos 1 hora, em que eu analiso o sábado ao longo da Bíblia. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica o convite também para assistir este vídeo. Imperador romano que estabeleceu o domingo como dia de descanso estatal. Erwin Helmer, teólogo que atua como um tipo de sindicalista eclesiástico, olha só que interessante, é cofundador da Alliance for Free Sunday e da Sunday Alliance, em Bavária, 2006, que hoje reúne 51 grupos regionais que se estendem até o European Sunday Alliance. Eu já venho falando desse European Sunday Alliance há mais de uma década. Vou deixar aqui na descrição também alguns vídeos, links para alguns vídeos para que você possa se inteirar do assunto melhor. As declarações de Helmer são contundentes na direção do propósito de estabelecer um descanso dominical, tornar domingo um dia de descanso obrigatório através de leis trabalhistas, olha aí, sindicatos e interesses religiosos unidos. O evento comemorativo do jubileu vai trazer aos holofotes uma estrutura que está organizada e operando nos bastidores esquecidos da grande mídia há uma década, e que, ao longo do tempo, conquistou vitórias significativas, embora discretas e extremamente importantes no campo jurídico trabalhista, para, num breve futuro, países passarem a adotar o dia de descanso dominical por força de lei. Provavelmente, essa comemoração vai ser motor, propulsor, para iniciar outra fase de sensibilização de outros grupos de pessoas. A European Sunday Alliance, aqui está o link, né, o hiperlink para que você, se tiver interesse em conhecer um pouco mais as propostas desse grupo aí, está empenhada em mudar a consciência das pessoas sobre o valor do domingo, como é hoje, para um domingo, ou Shabat. Ou seja, levar mais a sério, né, o
domingo como um dia de descanso, é a proposta deles. A European Sunday Alliance atua de forma política nos bastidores do bloco através de uma rede de alianças dominicais nacionais, formadas por sindicatos, organizações de sociedade civil, liderados por comunidades católicas que têm adesão de protestantes e evangélicos, sem trabalho e sem consumo dos recursos naturais em nome da Mãe Terra. Interessante como essa expressão vem sendo usada bastante ênfase mais ultimamente, né, depois do concílio lá no Vaticano, né, o Sino da Amazônia. Também vou deixar um link aqui para você. Essa expressão panteísta vem sendo usada com bastante frequência nos meios católicos, né, pelo Papa Francisco, inclusive. Mãe Terra ou Mãe Gaia. Pelo site e publicações é possível identificar os maiores agentes da Sunday Alliance. Quem são? Comunidades religiosas através de suas pastorais que se conectam a sindicatos e parlamentares europeus. E ordens religiosas, como por exemplo a Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas, a ordem do Papa Francisco, a que ele pertence. Essas entidades costuram de forma discreta o descanso dominical obrigatório, sem o interesse providencial da grande mídia, quer dizer, estão trabalhando aí por baixo dos panos, como se diz, nos bastidores, né? Conquistaram espaço, conexões e aparentes pequenas vitórias e sinalizam em direção à grande conquista. Aprovações de leis trabalhistas locais pipocam na Alemanha e em outros países da Europa, em âmbito municipal. Várias decisões judiciais e negociações trabalhistas com a atuação de sindicatos e entidades pastorais foram conquistadas. Muitas passam a compor o corpo jurídico de precedente que poderá servir de exemplo. São as jurisprudências aí, né, digamos assim. No Brasil, se iniciou um braço do movimento em pequenas cidades também apoiado por pastorais e sindicatos. Mas o movimento está em estado dormente, não está fora de intenções futuras, assim como as Blue Laws nos Estados Unidos. Bem, essas Blue Laws também já tratei disso em alguns vídeos e espero que você acompanhe esse assunto aqui, é interessante porque é um clamor para que elas voltem lá nos Estados Unidos. As Blue Laws têm que ver com descanso dominical também. Argumentos que são usados nesse sentido para reforçar essa iniciativa. Existem, segundo a articulista aqui desse portal de Boituva, há 3 frentes de discurso. A primeira, de base religiosa, liderada pelo Vaticano, e já com apoio de protestantes, consenso através do ecumenismo religioso, que une católicos e protestantes em pontos doutrinários que lhes são comuns. No caso, para a maioria, o santo, eu coloquei o Sikh, porque não considero assim, domingo. Então ela percebe realmente aqui, corretamente, que o domingo é um elo entre essas várias religiões, católicas e protestantes, porque todas acabam tendo esse mesmo dia de guarda, né, que herdaram lá de Constantino e do catolicismo antigo. A segunda linha é o apelo para a necessidade e importância do descanso para o equilíbrio do indivíduo e das famílias. É um argumento irrefutável, ela diz, e eu concordo, porque as famílias precisam de tempo para relacionamento, né? As pessoas também precisam de um descanso, mas isso já é sabido e só não é praticado por todos. Agrega-se o parecer de médicos, psicólogos e toda uma mobilização acadêmica para sustentar com força a opinião pública. De fato, o descanso é necessário ao homem, mas a imposição de dia e hora por governos implica interferir em outros aspectos da vida do indivíduo. E a terceira linha, e de maior peso político, ela diz aqui, acho interessante isso, porque eu também concordo, e tenho dito isso já faz tempo, é a relação que o movimento faz com o ambientalismo e o mundo sustentável dos tecnocratas, o descanso no uso dos recursos naturais da terra. Esse argumento supera em força persuasiva os 2 primeiros argumentos. É quase unânime o pensamento de que a necessidade humana individual é responsável pela extinção planetária e as aflições da psique coletiva. A grande liderança em torno do argumento ambientalista não vem de grupos ativistas como Greenpeace, WWF, Greta Thunberg. Claro que esses se juntam pelo caminho. A grande voz pelo descanso dominical de abrangência global é o Vaticano. Fato esse que começou na Igreja Católica através do Concílio de Nicéia em 325 d.C., que deu o primeiro passo quando definiu o primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera para a celebração como dia de Páscoa. Após essa definição eclesiástica, o domingo ganhou base teológica, Sikh, porque não tem base teológica, na verdade, na Igreja Cristã Católica. Quer dizer, tem base teológica na teologia católica, né, mas não na teologia bíblica. Para entender que não é de todo impossível um consenso mundial em torno do descanso obrigatório de domingo, por imaginarem que isso se restringe à Europa, sugerimos uma pesquisa no YouTube com a expressão Blue Law. A autora sugere aqui, a Patrícia Lima. São leis dominicais que existem na maioria dos estados norte-americanos e estão adormecidas, isto é, não se exige o cumprimento delas com rigor em nome da liberdade de consciência,
para serem exigidas, basta o Estado relativizar a liberdade de consciência individual com o coletivo sustentável. Nem precisarão de grandes debates políticos, as leis já existem. Quer dizer, ela fala aqui de relativizar a liberdade da consciência individual. Isso já está acontecendo, em tempos de pandemia nós vemos aí muitas liberdades individuais sendo cessadas, muitos experimentos sociais sendo executados nesse exato momento, de modo que, claro, as pessoas já estarão preparadas praticamente por engenharia social para aceitar outras restrições e imposições. E aqui abaixo eu coloquei então alguns vídeos sugestivos para você assistir: Mudanças Climáticas, Medo, Urgência, Censura. Esse aqui é um estudo extenso, eu creio que vale a pena você conferir, as profecias e a grande convergência. Domingo do Clima, igrejas tomam a dianteira e o ecumenismo avança rapidamente. O domingo vai sendo chamado de Domingo do Clima, interessante. E aumento do clamor pela guarda do domingo. Não é verdade? Articulista de jornal secular do interior de São Paulo chega perto da verdade que muitos cristãos têm ignorado. Evidentemente que nós sabemos que o decreto dominical ele partirá dos Estados Unidos, né? A segunda besta ali, a besta da terra, no Apocalipse capítulo 13. Eu também vou deixar um vídeo aqui falando sobre essas bestas e a convergência da atuação delas. Porém, essas iniciativas como a European Sunday Alliance, sindicatos se envolvendo, religiões e tudo mais, especialmente na Europa e outros lugares, isso prepara o terreno para a aceitação geral desse assunto. Laço de união universal é o que Ellen White diz no Grande Conflito, uma grande convergência, uma grande união de pensamentos, né? E é interessante ver essas coisas acontecendo. Estude esse assunto, leia o livro Grande Conflito, estude a sua Bíblia, você verá como realmente as profecias têm se cumprido de modo bastante preciso em nosso tempo. Que Jesus volte logo e que termine logo a nossa peregrinação por este mundo de pecado. Um grande abraço, que Deus abençoe você, sua vida e também a sua família.